Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E como sempre, muito bem acompanhado de Anderson Seiler, Roger Valduga, meus fiéis escudeiros. Senhores, como estão? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como de costume. Sim, hoje estamos aqui para mais um episódio. Um tanto quanto hoje os bastidores já começaram conturbados, então vamos nos acalmar, vamos respirar e vamos trazer, como sempre, o melhor de nós para vocês. Olá, sejam bem-vindos. E assim, eu acho que não vai ser muito calmo, não, viu? Até porque o tema é caótico, então vai continuar o caos. E qual seria Mas, este tema, Anderson Seiler? então, estamos aí com um assunto bem interessante que voltou, né? Um assunto que estava sumido por um tempo, mas voltou com força, que é o famoso Red Pill, né? O Red Pill, aquele macho alfa, né? Nós chegamos até passar uma pincelada em episódios anteriores, mas hoje vamos focar no nesse cara aí que acha que a visão dele é a única, a verdadeira, e ele é o poderoso. Onde vivem, o que comem, onde dormem, hoje aqui nos Três Mosqueteiros. Red Pill, mas seria o Red Pill aquele da Matrix? Do Morfeu, que da azul e da vermelha? Ou é aquele Red Pill, aqueles, como algumas vertentes dizem, os meninos, os filhinhos da mamãe, ou até mesmo aqueles caras que tiveram grandes desilusões, grandes dores, e até hoje não foram curadas e estão por aí, nas redes sociais, falando das suas dores, e como sempre, a vítima que não quer resolver a situação, quer simplesmente angariar angariar plateia, angariar outras vítimas para ficarem todas elas reclamando, estão por aí nas redes sociais, falando mal das mulheres, criticando, dizendo, ou seja, que na verdade eles estão simplesmente o quê? Falando das suas dores, dores essas que não foram tratadas, que não foram olhadas, que não foram sequer identificadas muitas vezes, porque não tem conhecimento, porque não tem coragem, porque não sabe que dá para resolver? Não sabemos. Mas cada vez mais esse perfil vem ganhando espaço nas redes. E como muitas pessoas dizem, como principalmente as mulheres que se sentem bastante incomodadas e com razão, de que eles ficam criando desserviço. Que vamos pensar, assim como nós estamos aqui, a gente vem sempre trazer para as pessoas um olhar sistêmico, um olhar terapêutico, um olhar de autoconhecimento, para que as pessoas possam olhar para as suas questões, para as suas dores, para principalmente repetições. A gente não cansa de repetir porque são as repetições que mostram que você tem algo que precisa ser visto, algo que precisa ser olhado, algo que precisa de atenção, algo que está pedindo a sua atenção, o momento da sua atenção. E as pessoas, por não saberem, por não quererem, ou até porque é legal, é bacana se tornar famoso, eu vou aqui aparecer nas redes sociais falando, por exemplo, que o perfil foi traído, ou foi isso, ou foi aquilo, ou seja lá o que for, foi abandonado pela parceira, seja o que for, ao invés de olhar e entender qual a sua responsabilidade de culpa diante dessa situação, responsabilidade, responsabilidade, por que que você se conectou a esta mulher que causou isso para você? É a sua responsabilidade olhar para isso. É a sua responsabilidade procurar saber. É a sua responsabilidade procurar resolver. Vir aqui e ficar falando, aconteceu comigo, blá, 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 não sai do lugar. Vai trazer uma galera que aconteceu, porque as situações elas se repetem com as pessoas, na maioria das vezes, só mudam os integrantes. Mas é isso. Então, senhores, e aí?
Eu só digo o seguinte: a internet ela é muito boa para muita coisa, mas algo ela fez de mal para o mundo, deu voz aos idiotas. Por que acontece? Eu vejo o Red Pill como a gente vê o herói e anti-herói. Só que aí, nesse caso, não existe herói, só existe anti-herói. Mas, como eu te trouxe numa conversa, uma antítese, né? É, o feminismo, ele ganhou muita força. Ganhou muita força. Então, as mulheres doloridas, as mulheres feridas, as mulheres que precisavam ganhar espaço, se mostrar, serem vistas, serem acolhidas, enfim, começaram a ganhar força. E aí, quando a mulher de um lado ganha muita força, nós temos o outro extremo, os homens dodóis, aqueles cuja mamãe criou com leite com pera, como dizia nosso amigo Away, leite com pera, né? E cresceram ali sem ser frustrados, não podiam falar não. Mamãe sempre achou ele lindo, mamãe sempre achou ele perfeito. Ele cresceu com essa ideia que ninguém pode falar não para ele. Só que ele encontra uma mulher que ganhou espaço, uma mulher que está apoiada, empoderada, e agora ela dá porrada. Ela não mais aceita, ela não mais pondera, ela bate, ela ataca. E aí o bebezinho do outro lado ali fica frustrado, dodói. E aí ele reclama, mas mamãe falou que eu sou um homem perfeito? Mamãe falou que eu tenho que mandar? Mamãe falou que eu tenho que ser isso. E aí ele encontra um grupo de outros meninos dodóis, né, mimadinhos, e monta aquele grupinho. E aquele grupinho cresce, ganha força, e aí você vê aquela briga de quinta série, né? Menos até, de terceira série, que é meninos contra meninas. E aí meninas de um lado, meninos do outro, uns gritam daqui, outros gritam dali, eu tô certo, eu que tô, você tá errado. E aí quem tá no meio olha para tudo isso e fala: e o que que eu faço? Só assiste. Amigão, se você tá no meio de tudo isso e não tem posição nenhuma, só assiste, porque são dois lados extremamente feridos, dois lados com questões muito profundas que ninguém quer olhar para a questão de si, mas quer olhar para o problema do outro. Então fica um acusando o outro, um brigando com o outro, para ver quem tem a razão. Enquanto a realidade, ninguém tem nada. E aí, aquela velha frase do nosso amigo Hobbes: quando eu tenho um problema, como é que eu vou resolver? Vou matar o coleguinha. No caso, não é o coleguinha, é o parceiro ou a parceira. Então, é isso que o Anderson trouxe aqui. Os homens e as mulheres problemáticas, com seus traumas, com seus medos, com seus anseios, com seus desejos, né? Botando a expectativa no outro. E se o outro não responde, é aquela coisa do, ah, não, vamos bater, vamos derrubar, vamos encher de. Parece jogo do Cruzeiro e Atlético, né? É aquela coisa, como é que vamos resolver a situação? Ah, vamos partir para ignorância. E aí aquilo que a gente sempre traz, o, ans- o medo que precisa ser visto, o trauma que viveu, que precisa olhar para isso, e precisa respeitar o espaço do outro, precisa respeitar a opinião do outro, que é o que não acontece hoje em dia. Porque hoje em dia o que o pessoal quer? Quer ter razão. Tinha uma frase, como é que era a frase do... É melhor... Como é que é? A Quer ser frase do feliz Ramon. ou quer ter razão? Essa, né? Só que as pessoas não querem mais serem felizes. Elas querem ter razão. Elas querem ser as certas, elas querem ser a legal para receber a curtida, o comentário, o compartilhamento na rede social. Que olha só,
Quando a gente pega e a gente entende, existem várias questões, a gente não diz que as questões não existem, porque às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, pô, mas essa realidade existe, tem mulher que trai, tem mulher que abandona, tem mulher que isso, tem mulher que aquilo. Gente, ninguém está dizendo que isso não existe. A realidade, sim, existe um monte de coisa. Tem mulher que bate no homem, tem mulher que esfaqueia o homem, tem mulher que acontece um monte de coisa. A gente sabe que as coisas existem. A gente não está dizendo no mundo de faz de conta onde nada disso existe. Não. O que a gente está dizendo é o quê? Qual a sua parcela de responsabilidade para que você, para ter entrado nessa situação? É esse que é o ponto, é você entender por que que você entrou ali. Porque tu, a partir do momento que você escolheu entrar ali, toda e qualquer consequência daquela sua escolha é responsabilidade sua. Então, quando a gente fala isso, cara, aqui a gente, como a gente está falando de RDP, hoje está falando de homem para homem. Cara, pega a responsabilidade disso e vai resolver. Resolver não é, como o Anderson falou, não é matar a coleguinha, a resolução não é essa. A resolução é em você. Você que tem uma questão. O seu sistema familiar que tem uma questão que fez com que você se conectasse a esse outro sistema para que você pudesse olhar para a sua questão. Só que enquanto você não tem coragem de fazer isso, o que que vai acontecer? Você vai continuar repetindo esse padrão e você vai ficar cada vez mais na rede social vindo aqui ficar falando um monte de abobrinha. E tá tudo bem, a audiência que curte isso. E tá tudo bem. A rede social é democrática, todo mundo fala o que quiser, mas o ponto é, isso ajuda mais ou atrapalha mais? Isso resolve ou isso simplesmente fica criando mais ruído? Porque cada abobrinha que você percebe desse povo falando, os negros falam assim, não, porque a mulher tem estria. Porque, tipo, é um esforço gigantesco para gostar de mulher que eu começo, que eu começo a duvidar se realmente gosta. Porque fala tão mal, porque não sei. Ou o que tem de referencial do que seria uma mulher. Não, vamos lá. Se o cara quer uma mulher que não tem estria, então casa com um trans. Periga ter. Pronto, acabou. Que é mais difícil o homem ter estria, então se ele arruma um trans, que um homem que virou mulher transicionou, a chance de não ter estria é maior, então arruma um trans. Sabe? Assim, vamos lá. Já começa errado, já começa deturpando o Red Pill do Matrix, né? Já tudo errado. Porque quando o Morfeu ele traz a pílula azul e vermelha, a vermelha é a para sentir desconforto, é para olhar para a realidade. É a pílula da realidade, né? E a pílula azul é para se manter onde você tá. Então, assim, Red Pill, cara, pera, já deturpou, já tá errado. Você não tá olhando para a realidade, você tá olhando para uma bolha. Então tinha que ser Blue Pill. Pronto, já tá aí, não Red. Né? Você quer ficar numa bolha, toma azul. Se é a vermelha, é para você olhar o mundo, é para você olhar os problemas reais. É para você ver tudo aquilo que está na realidade, que te incomoda e que te agrada, né? E aí você vê o cara, de onde tira uma ideia de que o homem é soberano? De onde o cara tira uma ideia dessa? Um cara que não sabe nem o que é ser homem, não tem nem ideia do que é ser um homem. Não, porque tem que dominar, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que aí você deturpa uma imagem. E aí e o pior ainda, o cara polui a própria mente. O cara cria para ele uma realidade paralela e ele tem dificuldade em se relacionar porque ele colocou tanto empecilho na mulher que no final ele vai estar desfilando na parada. Porque ele colocou tanto empecilho que daqui a pouco a mulher para de ter sentido para ele. A mulher para de ter um valor para ele. Porque ele está colocando tanto empecilho na mulher, como a feminista coloca no homem, elas estão deixando de se relacionar por colocar tanto empecilho no homem, o Red Pill é a mesma coisa. E aí você vai ter uma sociedade o quê? Dividida, e vamos ser bem sinceros, casais do mesmo sexo não reproduz. E aí a sociedade vai para onde? E aí a gente olha, e para você ver, né?
A gente vai para a modernidade, parece que a gente está regredindo. Porque se a gente olha ali a civilização viking, que para nós é uma civilização, vamos dizer assim, mais menos esperta, menos desenvolvida, o homem e a mulher tinham seu papel igual. O homem era voltado para a lavoura, para a batalha, para a exploração. A mulher voltada para o lar, a mulher voltada para os filhos, também para a lavoura. E outra, quando o homem saía de casa, quem mandava era a mulher. Se qualquer outro homem invadisse o terreno, ela tinha capacidade de ir lá e matar o cara. Eles tinham o poder de divórcio, ela podia querer se divorciar. Ela tinha esse direito. Então, se a gente olha para uma sociedade que você fala, uma sociedade antiga, uma sociedade que é selvagem, mas olha a estrutura social deles. É muito mais evoluída que a nossa, que agora a gente tem dois polos que são fundamentais para o desenvolvimento da manutenção da espécie humana, brigando porque um quer ser melhor que o outro, porque um quer culpar o outro, um quer transferir a dorzinha, a responsabilidade de mudar para o outro. Eu posso me esforçar para a gente ser cancelado ou não? É, Não precisa se esforçar. manda aí. Anderson, tu trouxe um ponto que eu digo que, cara, nesse ponto até que quão bom é essas criaturas não poderem se reproduzirem. É, eu não tinha Essas pensado por esse criaturas lado. não passarem adiante essa linha de pensamento. Porque cara, é o que tu disse. Se voltar lá atrás, não só nos Vikings, se voltar lá atrás em qualquer época, o negócio era mais organizado. Aí- E fica esse conflito, essa guerra, e, e como a gente já trouxe nos outros episódios, é mais uma classe naquela escala, né? É mais uma minoria para brigar com outra minoria. É mais um grupinho diferente para achar mais um ponto de conflito. E aí, nós sempre combinamos sem combinar de não falar de política, mas vamos falar de, não é política, é geografia. Porque, e ainda parte desses grupos, no momento atual que a gente está vendo lá a guerra do Irã com Israel, cara, as criaturas defendem o Irã que mata homossexual. E querendo ou não, né, nessa linha, na medida que o grupo das feministas, o grupo dos Red Pills, eles ficam achando empecilho, como o Anderson trouxe. Quanto mais problema tu vê no sexo oposto, menos tu vai querer se envolver e ter um relacionamento com o sexo oposto. Então a chance de uma criatura dessas virar um homoafetivo é grande, tanto para um lado quanto para o outro. E, e aí cai nessa de que, cara, ainda bem que não vão se reproduzir. Por quê? Porque não vão passar esse conhecimento adiante. Por quê? Porque são umas criaturas que têm um campo de visão, têm uma linha de pensamento que apoia o Irã. Ah, porque o Irã, né? Nem sei qual é a base do apoio do Irã, porque eu não consigo entender como é que eles conseguem apoiar o Irã numa guerra dessas. E aí é isso. É essa ânsia que a gente também já trouxe em outros episódios por chamar a atenção, por querer fazer algo diferente.
É aquela criança birrenta que vai no mercado com o pai e com a mãe, que senta no meio do corredor e começa a derrubar os produtos das prateleiras para ou começa a chorar ou começa a espernear para chamar a atenção do pai e da mãe. Porque assim, quando a gente, que nem vocês trouxeram, né? O cara coloca tanto empecilho e tanto problema, tanta dificuldade no sexo feminino que muitas vezes ele pode acabar se identificando como uma afetivo. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas não fala mal do outro. Porque se você tá falando mal do outro, se você é porque você tem uma questão com o outro sexo, no caso. Você tem uma questão em relação a isso agora. E por que que você não vai identificar? Porque sempre lembrando, somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Porque todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. Ponto. Agora, quando você critica, seja o lado que for, você está criticando isso em você de forma inconsciente, mas você está criticando isso em você está julgando isso em você. E isso vai trazer reflexo em pode ser em várias áreas da sua vida, pode ser em uma específica, mas vai te trazer dificuldades, principalmente no âmbito de relacionamento. Esse vai ser um dos principais. Mas isso pode trazer no âmbito financeiro, porque o dinheiro tem a cara da mãe, o sucesso tem a cara do pai. E aí, como é que fica isso? Ah, mas eu faço bastante dinheiro. Mas será que você tem bastante dinheiro? Ou você só faz e ele vai embora? Ah, eu tenho dificuldade, o dinheiro não chega. Pois é, como é que está a sua relação com a sua mãe? Como é que está essa conexão? Então, são movimentos e são questões que vão muito além do aspecto somente de relacionamento. Teve um aí bem famoso, um cara, eu não sei nem o nome, que também era um dos grandes, ou pelo menos aparentemente um dos mais famosos aí do Red Pill, que daí estava num relacionamento com uma mulher e acho que foi preso por bater nela, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que eu vi o que apareceu. Então, assim, pô, mas tá vendo? O cara consegue se relacionar. Consegue, claro que consegue. Sempre vai existir um chinelo velho para um pé cansado. Vai ter. Porque, de novo, os sistemas se identificam para que possa trazer a melhoria da situação, para que possa trazer a liberação do que está preso, olhar para quem está excluído, seja lá o motivo que for. Mas vai fazer, porque a vida, o fato de você estar aqui, o movimento é de evolução e de crescimento. Por mais que você queira ficar sentado sem fazer nada, você vai na padaria, vai encontrar aquela tiazinha lá que vai te criar, que vai te encher o saco, seja lá pelo motivo que for. Por quê? Porque é no contato interpessoal que você identifica o que você vê de positivo no outro, isso está em você, assim como o que você vê de negativo do outro também está em você. Então, quando você tem esse convívio em sociedade, é isso que faz com que você cresça e você evolua. Por isso que eu sempre, uma das frases que eu até digo aqui, que até o Roger falou, o fato do coleguinha te incomodar e você querer matar ele para trazer a paz, sua paz interior, não resolve o problema. Então, falando nessa linha, o cara que era Red Pill falava mal da mulher e pau, não sei o quê, conseguiu se relacionar com uma mulher e foi lá e fez o quê? Espancou a mulher. Ah, mas como que consegue? Vai conseguir, porque tem mulher que tem baixa estima, tem mulher que acha que, pô, se não for esse cara, não vou conseguir ninguém. Ah, pô, ele é famoso, de repente, por ele falar tudo isso, ele é um cara bacana. Pode ter uma porrada de motivos para se conectar com isso. Só que o que acaba acontecendo, acaba dando problema. Hoje mesmo no consultório, atendi uma paciente, primeira sessão, e aí aquelas perguntas básicas, né? E aí ela, porque o meu namorado e o meu filho de 3 anos. Aí ela falou o namorado, falou o filho de 3 anos, logo me veio a dúvida o teu namorado é o pai do teu filho? E sim, era o pai do filho, é o pai do filho. Só que eles já moram junto há não sei quantos anos e só não efetivaram o casamento.
É aquela coisa, conversa vai, conversa vem, faz atendimento. A questão dela era outra, que na verdade, né, a questão dela era pisada. Então, ó, aproveitem a aula. A questão dela era pisada. Ela tinha uma alteração na pisada. Sendo que pisada é como tu se posiciona perante o ambiente. Qual é o passo que tu vai dar? Qual é o, né? Tu quer ir para a direita, tu quer ir para a esquerda, tu quer ir para frente, tu quer ficar onde tu tá. Então tu quer dar a volta e voltar. E aí, nesse ponto, né? Questionei ela sobre como é que é a relação com o pai. Teve algum relacionamento anterior? E aí, então, o que essa criatura trouxe foi que o pai tinha momentos que traía a mãe. O relacionamento anterior, o cara não queria ter relacionamento, o cara não queria ah, como é? Assumiu o Confirmar, relacionamento. assumir. Na verdade, assumir queria assumir, assumiu, mas assumir o namoro, não queria casar, não queria, né, dar sequência. E aí, então ela não quis, ela desistiu e terminou. E aí ela achou um outro cara que sim, que assumiu, que casou, que não casou, mas que foi morar junto, fez um filho, né? E eles têm uma vida de casal. Ok. Qual é o único porém? Não casou. E aí foi o que eu mostrei para ela, né? Que foi uma evolução. Ela está evoluindo, ela precisa só dar mais um passinho. O pai traía a mãe, então o que acontece? Eu não quero isso para mim. Então eu vou me relacionar com um cara que não quer assumir o relacionamento. Tá, mas isso eu também não quero para mim. Tá, então eu vou me relacionar com um cara que assume o relacionamento, mas não registra no cartório e não vai nem na frente do padre para confirmar perante a religião. E é exatamente esse o ponto. É o processo da evolução, é o olhar para isso. É um trauma, é algo que aconteceu lá atrás e que não adianta olhar pro camarada e botar a culpa no camarada. Precisa olhar para a tua história e entender o que aconteceu lá atrás. O que é que eu posso fazer de diferente? É o se libertar desses traumas para dar um passo a mais. E não quer dizer que precisa, né? Nesse caso específico foi o que eu comentei com ela. Não, ela não precisa terminar com o cara para achar um outro para casar. Não, muito pelo contrário. Ela pode mudar a postura dela para o companheiro mudar a postura dele e os dois casarem e serem felizes para sempre. E aí, claro, eu trouxe aqui o exemplo do feminino, mas o mesmo serve para o masculino. É isso mesmo. E aí, assim, o que vocês estão trazendo é o seguinte, até o Robson trouxe anteriormente. Primeiro, as pessoas têm a mania de procurar no outro aquilo que falta. Já tá aí. Ou seja, se falta pra você, não tá no outro, tá em você. Ponto. E como é que eu reconheço o erro do outro? Como é que eu sei que o outro está errando? Como é que eu sei que o outro está errado? É porque eu conheço aquela ação. Se eu conheço, é porque ela está em mim. Porque se eu não conheço, como é que eu vou julgar? Vamos dizer que eu vejo o Robson roubar um pão na padaria, mas não sei nem o que é roubar. Eu nunca vi ninguém roubar. Eu vi ele pegando. Para mim, ele pegou. Mas para quem viu que é roubar, vai olhar para ele tá roubando. Porque você sabe o que é. Você já viu. Para quem não viu, pouco importa, ele não sabe aquela ação, ele nunca viu aquela ação. Como é que ele vai jogar o que ele nunca viu? E como é que ele vai ver se ele não sabe o que é? Então, quando você vê esses dois polos, um acusando o outro de algo, um brigando com o outro com algo, é porque ambos têm o mesmo problema. Ambos são tão iguais, que eles se odeiam. Porque quando um olha para o outro, um fere o outro, só de olhar. Então, eu vou para esses rapazinhos aí que estão crescendo agora, né? Que não é mais leite com pera, né? Leite com pera é da nossa época. Dessa época agora são os Nutelinhas, né? Amiguinho.
Vamos lá. Você que tem aí seus 20 aninhos, porque hoje é criança ainda, né? Só vai se tornar adulto depois dos 30. Você ainda está engatinhando, como diz agora, né? Como mudou a regra. É, é o seguinte: você não é soberano. Você não é o mais forte da linhagem. Você não é o maior. Você não é o, vai, maioral, o superpoderoso, o herói. Né? Nem vou falar Rambo, porque Rambo não é da sua época, né? Você não é, sei lá, que herói hoje. Sei lá que tem de herói hoje. Nem sei se tem herói hoje. Mas você não é esse tudo aí, não. Cara, você é comum. Já aprendi isso desde pequeno. Vamos lá. Isso é comum. Você tem erros, você tem falhas, tem vulnerabilidades, tem coisas boas, tem coisas que você é legal, mas você é imperfeito. Por muita boa parte de você é imperfeito. Tem chulé, arrota, peida. Amigão, você é comum. Então, como é que você quer cobrar perfeição, quer cobrar que a mulher ceda para você um espaço, te trate como rei, se você é um cara comum? Quando você busca isso, você não está buscando uma mulher, você está buscando uma escrava. Você está buscando uma mulher que venha te servir, beijar teu pé. Se você quer isso, na próxima vida, venha como filho dos reis lá na Inglaterra. Venha como serviço real, que aí você vai ter. Porque a cultura real da realeza é essa. Mas se você não é, meu amigo, legal, você é comum. Ah, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Você não é nada. Você está construindo algo. E aí você quer chegar, bater no peito, eu preciso de uma mulher que obedeça o que eu faço. Amigão, não. Que nem tua mãe obedecia você. Pelo contrário, tua mãe só te bajulava porque ela não tinha paciência de ficar com você perto. Ela te dava tudo o que você queria, falava o que você queria ouvir, porque ela não tinha paciência de você encher o saco dela. Esse é o ponto. Então, essa perfeição que tua mãe te dava e tudo que você ganhava não é porque você era bom, é porque tua mãe não tinha paciência de te ter do lado. Você era tão chato que a sua mãe fazia o quê? Toma, pega, vai. Ah, tá aqui o dinheiro. Ó, o carro, mãe te dá carro. Ah, mãe, bati o carro. Pô, de novo, mas tá bom, a mãe paga. Porque ela não queria você encher o saco. Aí você entende que você é bom. Não, amigão, você é comum. Então, tanto para homem como para mulher também. Amigona, vamos ser sinceros. Só ficar reclamando de homem também é chato pra caceta, né? Porra. Então, assim, olha para você. O que te incomoda? O que quando você vê o outro, o que te incomoda? Anota. É isso, isso, isso. Agora tá bom. Para de olhar pro outro e olhar para você. Por que que me incomoda? Já se fez a pergunta, por que que me incomoda? Ah, já eu não sei, então procura uma terapia, procura uma ajuda. Porque tá mais em você do que no outro. E aí, quando você compreende que você é comum, você começa a enxergar beleza no outro. Porque o outro também é comum. E aí, a base comum de um com a base comum do outro forma a beleza da vida, que é a construção, evolução. O relacionamento é isso. Não é só se beijar, pegação, tirar a roupa, acabou. Não. É, assume responsabilidade de um do outro, não a felicidade, mas a responsabilidade de ter alguém do seu lado, saber que se você errar, vai ter uma pessoa ali que você vai pesar. Então você sempre ter o contraponto. Não arriscar, mas arriscar com sabedoria. Então, sabe, crescer para o outro também crescer. Ali, ó, em conjunto. Porque você não é perfeito, ela também não. E aí os dois constroem uma história. Agora, você achar que você é o maioral, é o bonzão, porque sua mãe falava pra você, ou seu pai falava que você é isso e aquilo, amigão, para. Ser bem sincero, se você olhar pra tua mãe hoje e perguntar, mãe, eu era legal quando era criança, sua mãe vai olhar pra você, você era um pé no saco. Então, sabe, acorda pra realidade, amigão. Acorda que ainda dá tempo. Anderson, tu trouxe uma fala muito boa, mas vou me ater a um ponto específico. Cara, os heróis de hoje, quais são os exemplos hoje de herói? Ah, vou pesquisar aqui, peraí. Pesquisa, eu deixo, porque, cara, exatamente isso. Cara, na nossa época era Rambo, MacGyver, Jiraya, né? Até o Capitão Planeta, cara.
E aí é isso. Os nossos heróis na nossa época, eles eram fortes, eles tinham algum poder, eles lutavam por um bem-estar comum. Quem são os heróis de hoje? Pelo que eles lutam. Se tu botar Felipe Neto aí, eu Ah, saco. não, estão falando de herói, estão falando de herói, pelo amor de Deus. Esse aí já até ele acha que tem. Já até esqueceram dele, nem falam dele. Não sei. Ó, vamos lá. Os heróis de hoje foram heróis da nossa época deturpados. Homem-Aranha, que já deixou de ser um cara que luta pelo tio Ben, que luta só porque enfim, agora é um menino chorão. Kamala Khan, que eu não sei nem quem é. Ah, lembrei. Também menina. Ah, enfim. Não é porque é mulher, tá? É porque é chato, que eu já assisti a série, é horrível. O Superman, que é um cara chato pra caramba, egocêntrico, narcisista, que acha que é o cara. Esse é um Red Pill. E ainda é o arrogante, porque ele salva todo mundo, porque ele é fodão, né? É, eu salvo todo mundo. Capitã Marvel, que também é chata pra caramba, um perfil feminista, chato pra caceta. Aí tem o Thor, que acabaram com o Thor, pelo amor de Deus. Porque o Thor de verdade é um cara barbudo, ruivo, gordo, come pra caramba, é azedo, quebra tudo, tem seu lado bom, é um cara que é justo, é um cara que ajuda, mas é um cara temperamental. E aí você pega o Thor hoje, ele é paz e amor. Quem assistiu o último filme, pelo amor de Deus, ah, até cansa. E assim vai. Então, assim, os heróis de hoje são todos heróis desconstruídos, porque a sociedade nova ela não pode ter agressão. Ela não pode ver o Rambo, ela não pode ver o Conan, né? Ela não pode ter o MacGyver, que era um homem que resolve tudo. Não, vamos desconstruir essa visão. Os homens agora dependem das mulheres. E os homens não podem ser mais agressivos, eles têm que ser amor. E é esse o ponto, é o que a gente fala diversas vezes, que é a questão da agressividade direcionada. Sim, o bandido, o cara mau, o anti-herói da historinha em quadrinho da nossa época, sim, ele tinha que apanhar, porque ele era ruim, ele fazia mal. Só que o problema também é esse. Hoje em dia é os direitos humanos que vai lá e o que acontece? O cara, o cara é preso porque bate na mulher em questão de 3 dias, se for 3 dias, porque hoje em dia não dá tempo não dá tempo da polícia levar o cara na prisão que já tem o advogado lá para soltar. Daí o cara é solto, daí o cara vai lá e bate na mulher de novo. Porque hoje em dia é isso. A justiça já não funciona mais. O cara que merecia apanhar, porque tem uns caras que merecem apanhar, cá entre nós, né? É, é. Se o cara bateu na mulher, o cara merece apanhar. Cá entre nós, eu sou da teoria lá da antiguidade, né? Olho por olho, dente por dente, mão por, né? Aquela coisa. Roubou, corta um dedo, roubou de novo, corta outro dedo, roubou de novo, corta a mão. Vai chegar uma hora que os caras vão aprender. Ó, cotoco. É isso aí. E o cara vai aprender e não vai mais roubar, né? Só que hoje em dia não tem isso. Até porque é isso, o nosso vídeo vai subir e periga cair Ah, por cai causa nada. das tuas falas, Anderson. Porque ó o que tu fala, não sou o que eu falo. Eu sou o cara calmo e tranquilo. Não, ó, só para você dar um exemplo. Eu vou trazer para esses jovenzinhos de hoje. Assistam a sequência do Rambo. Ponto. É uma aula de quem é o ser homem, tá? Rambo, um cara que luta no Vietnã, Boina Verde. Eu tô falando do primeiro filme. O cara volta pra cidade, batem no cara, mas o cara não quer guerra. O cara quer paz. Ele tá tranquilo na dele. E aí, cutucam a onça, cabara curta. O cara faz o quê? Arrebenta todo mundo.
Mata a mulher no filme? Não. Você não vê ele matar uma mulher. Tem mulher, tem policial mulher no filme, ele não toca em nenhuma. Ele vai pra cima de quem? Dos caras. Perfeito. Rambo 2, ele volta pro Vietnã. Quem que ele controla lá? Uma mulher. E o tempo todo ele faz o quê? Ele a protege. Ela luta junto com ele, mas ele a protege. E aí que tá, pra você ver, é agressivo, mas aquilo é um homem. É um homem. Cara, agressividade como Getos ali é uma fantasia, mas a gente tá olhando para uma agressividade que está direcionada para um objetivo. Ele precisa resolver uma dor. A dor é essa, então ele vai resolver a dor. Só que assim, ao mesmo tempo, ele olha para a mulher, ela é mais fraca que ele, é por isso? Não. Ele, como homem, ele, como natureza, lhe deu mais capacidade física, lhe deu uma capacidade de responder à ação maior do que ela, ele a protege. Ela tem capacidade de se proteger? Sim. Mas ele, como homem, se coloca à frente dela para tomar o tiro primeiro. Então, amigão, você quer aprender a ser homem? Assista Rambo, assista Rock, assista, cara. Qualquer filme dos antigos, você vai ver a posição do homem. A posição do homem. E aqueles caras que matavam mulheres, que faziam. O cara que mais apanhava. Era o cara que estourava primeiro. Então, assim, amigão, e se você olha no final do filme, o Rambo é sempre um cara comum. Ele nunca é o herói. Ele sempre olha e fala: Eu quero voltar para minha vida comum. E ele volta para a vida comum. Por quê? Ele entende que ele não é o herói. Ele é comum. Mas quando. E olha que interessante isso, que legal isso que você está falando, Anderson. Todo e qualquer herói, ele veste a capa, a armadura, o escudo, seja lá qual que é o poder que ele tem, na hora que o pau tá torando. Porque quando aquilo se resolve, ele volta a ser um homem bem comum. Porque nem o super-herói, que é o super-herói, ele aguenta ficar o tempo inteiro com a armadura, com o escudo, seja lá com o que for. Ele volta a ser uma pessoa bem comum. Então, de tudo isso que a gente está trazendo, tudo isso que a gente está procurando trazer aqui de informação para você que talvez tenha se identificado com isso, mas que no fundo você tem uma dor, você tem uma questão, e por isso que você se identificou com as falas desse pessoal, é porque a fala tem esse intuito de angariar outras vítimas para gerar plateia. Mas lembre-se, qualquer lugar, o palhaço só está no picadeiro porque tem plateia para assistir e aplaudir. Então, se ao invés de você ficar lá também, uhul, aplaudindo e tal, não sei o que, eu também tenho uma dor igual a sua, também aconteceu comigo, não sei o que, falou, opa, peraí, será que não é melhor olhar para isso? Mas aí tem um ponto. E a coragem de olhar para isso? Será que tem? Porque é muito mais fácil você pegar, ligar uma câmera e ficar atacando pau, ficar falando um monte de coisa. Que tudo aquilo que você está falando, você está revelando suas dores. Pode também estar trazendo a dor dos coleguinhas, dos outros que te contaram? Claro. Mas na grande maioria você vai estar falando das suas dores. E lógico, é bacana, é legal você ser conhecido. Pô, todo mundo me conhece, eu sou o cara lá do Red Pill. Grande merda. Porque é aquilo que eu falei antes, o seu movimento, ele tá movendo as pessoas para algo melhor? Será? Robson, essa tua fala me fez refletir algo que, venhamos e convenhamos, né? É o que também eu já trouxe aqui diversas vezes. Todo extremo é burro. E se for pegar o raciocínio em si, desses Red Pills,
Cara, o raciocínio em si é extremo e é burro. Mas não é de todo errado. Só que é como o Anderson trouxe anteriormente. Sim, o homem é mais forte que a mulher, fisicamente, anatomicamente. A fibra muscular do homem é maior, tem mais força, mais capacidade de força do que a fibra muscular da mulher. Isso quer dizer que o homem pode bater na mulher? Não, muito pelo contrário, criatura. Se tu tem força, é para proteger quem não tem. E aí, se tu quer bater, tu vai bater na criatura que tem a mesma força que tu. E aí é isso, eu dou. Ah, sim, a mulher tem o dever de cuidar da casa, né? Na verdade, não é a mulher que tem o dever de cuidar da casa, é tu, marmanjo, que tem o dever de trabalhar e ser o provedor da casa. É tu, homem, que tem o dever de prover. Isso não quer dizer que a tua mulher tem que ficar trancada dentro de casa para te servir, porque ela não é tua faxineira. Se tu quer uma faxineira, se tu quer uma doméstica, se tu quer uma empregada, tu contrata um e tu paga o que ela merece ganhar. Porque a tua mulher é a tua parceira, criatura. Então, assim, esse extremismo que o pessoal coloca, cara, é o velho, extremo, burro. É para não olhar para a própria dor. É muito mais fácil culpar o outro do que eu sofro, do que eu descobri que eu sofro porque é por minha causa mesmo. Então, assim, é por isso que tem um extremo. E isso, a gente tá falando do Red Pill, mas serve para você também, mocinha, que tem o sovaquinho cabeludo. Serve para você também. Então, vamos lá. Se você culpa demais o outro, não faz nada não, que é verdade. Se você culpa demais o outro, é porque você está tentando tá tentando apagar a tua visão daquilo que é teu. Então, se eu olho para um homem e a culpa da desgraça do mundo é ele, peraí, vamos lá, olha para sua vida. Quais os caminhos você escolheu? Como é que foi tua infância? Como foi a relação com teus pais? Como é que foi tua relação com a sociedade? Aí o outro carinha fala, não, porque a culpa são das mulheres. Espera aí, amiguinho. Como foi tua vida com teus pais? Como foi tua descoberta da sociedade? Como é que você foi inserido? Como é que você lidava com seus problemas? Como é que teus pais te cobravam? Como é que eles te ensinavam a olhar? Então, assim, para. O problema do mundo hoje, o maior problema é que as pessoas pararam de ser críticos e começaram a aceitar tudo aquilo que falam. Quando eu falo ser crítico, é não ser idiota. O que é o idiota? É aquele que olha para um lado, concorda com tudo, fala amém para tudo e não discorda de nada. Não existe, não existe 100% certo, não existe 100% errado. Então, se eu vejo um grupo muito extremista que fala muita coisa e condena as outras, espera aí, tenha um olhar crítico, pergunta por quê. Opa, tá muito extremo, tá muito estranho. Será que eu tenho que fazer parte disso? Será que isso atende às minhas necessidades? Por que que eles são assim? Seja crítico. A pessoa, quando eu falo crítico, não é para ficar criticando os outros, tá? Já vamos, porque aqui, como fala, né? Se no manual do carro tem que colocar que não se pode beber água de bateria, a gente tem que explicar o que as coisas de forma detalhada, né? Quando eu falo crítico, é você olhar e questionar. Crítico é você olhar uma situação, olhar algo que está acontecendo e questionar o motivo, tentar enxergar uma pequena realidade em meio do que caos. Então você é crítico. Opa, eu não vou aceitar tudo que me falam. Eu vou questionar primeiro. Pode ser que fira meus valores, pode ser que atrapalhe meu trajeto de carreira, de família, enfim. Não. Vamos olhar, vamos pesquisar, vamos conversar com outras pessoas para ter um ponto de vista diferente. Antes de você falar amém para as coisas. Só que hoje em dia é assim. Se você tem a mesma dor que eu, não, ele tá certo e você tá errado. Amigão, para. Coisa de criança, infantil, coisa de gente. Vou falar mais uma vez aqui para ficar gravado. Idiota. Então, seja crítico, questione,
certo? E quando eu falei da amiguinha do sovaco, se ela tá feliz, tá tudo certo, porque ninguém tem que nada. Mas se precisar de LED, fala que a gente faz um rateio e manda pra você. Só mandar o endereço, tá? Porque assim, é bem esse e que o Anderson está falando e que a gente sempre fala aqui. O que a gente traz aqui como exemplos, como situações, com realidades, com questões que a gente presencia, seja nas redes sociais, seja das pessoas que nos procuram nos nossos atendimentos, é que o quê? Quem está na dor, quem não aguenta mais a situação, quem está buscando uma solução, quem está buscando um caminho, quem está buscando uma luz. Se você é Red Pill, você está felizão, cara, segue, não é para você essa pauta. Como o Anderson falou, se você gosta de ter pelos nas áreas diferentes ou nas áreas que você acha bacana e tá feliz, cara, vai. Mulher, vai, faz, segue o seu caminho. Tá tudo certo. Não é para você que a gente está falando. Porque, de novo, ninguém tem que nada. Você tem que olhar para a sua dor se a sua dor está te incomodando ao ponto de instigar a sua coragem para você olhar para ela. É só isso que a gente está falando. Cá entre nós, né, Robson? Vamos lá. Para achar umas criaturas extremistas e que estão felizes. Não, mas sabe o que acontece porque eu estou falando que Ah, está feliz, Roger? Porque é o nível de consciência, é a capacidade cognitiva que a pessoa tem. Então ela entende que a dor dela é um padrão, porque o mundo, o universo, vai trazer cada vez mais daquilo que ela acredita, então vai reafirmar cada vez mais aquilo que existe. Ela vai dizer que aquilo são fatos, que a realidade é assim, que o mundo é assim, e ela vai continuar se pautando nisso. Então ela vai dizer que o quê? Ela vai, digo, feliz, não que ela vai estar soltando rojão pelas atrocidades, não é isso. Mas ela vai entender que isso é normal, e o mundo é assim, são somente fatos. Beleza? Assim como você acredita e tem a convicção de que é assim, tem um monte de outras pessoas que entendem que não é assim. Aí vamos trazer de novo aquela pergunta: quem está certo e quem está errado? Porque não tem, são perspectivas, são prismas, são perspectivas de mundo. E as perspectivas de mundo vão trazer para você aquilo que você acredita, porque você cria a sua realidade. Com base no quê? Com base nas suas crenças, com base nas suas lealdades e com base em experiências pregressas. É isso. De forma, procurando deixar bem até simples, porque a sem trazer felicidade é muita. relativa. Sim. Tá? Então, assim, sem trazer muita informação rebuscada, porque aí já vai ficar mais difícil das pessoas entenderem. Mas de forma bem simples, a gente pode pegar esses três fatores, eles vão cobrir aí 99% dos casos. Então, assim, tá na mão de quem resolver o problema. Tá na mão de quem resolver a situação. Aí é que tá. O Anderson. Eu aposto no Anderson. O Anderson Já, pode, você pode, eu posso, mas a pessoa precisa ter coragem de nos procurar e falar assim, cara, eu já tive 58 relacionamentos que em todos eles a mulher foi embora e me abandonou. Estamos mas, aqui, a sabe, gente pode te ajudar. toda Ah, pessoa que vem falar comigo, toda pessoa que vem falar comigo, eu sempre respondo assim de forma: eu estou aqui somente para te escutar, organizar e devolver, certo? A ação é tua. Eu não resolvo o problema, o Robson não resolve o problema, o Rogério não resolve o problema. Nós ajudamos você a compreender aquilo que você precisa fazer. Mas é você que traz o problema, é você que traz também a solução, porque você não se escuta e você não enxerga a própria realidade. Você fica preso na tua própria dor e chegando sempre o culpado para ela. Mas a realidade da dor você não olha. Então, qual é o nosso papel? Como o Roger trouxe uma aula ali da menina que pisava torto, é olhar para você. Então a gente pega as informações e te devolve. Fala, olha, tá aqui. Você falou um monte de bobagem aqui. Dessas bobagens que você falou, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, fazem um sentido. Toma, o que que você vê nisso? Nossa, eu nem tinha reparado. Agora você vai lá e tome sua ação.
Se você quiser tomar, bem, se não quiser também, para mim, tanto faz. Porque meu papel era só te ajudar a encontrar aquele algo que você tinha perdido dentro de si. Como a gente fala na constelação, a constelação não resolve problemas. A constelação ela só mostra. Ela mostra o quê? O que você precisa ver. E o que você faz depois daquilo? O problema é seu. O papel é mostrar. O papel é pôr luz. E o que você vai fazer com isso, como o Robson trouxe, é você. Tá na sua mão. Não tá na minha, não tá do amiguinho, não tá na amiguinha, tá na sua. Porque a constelação, como ela vai iluminar, você vai tomar consciência. Beleza? Você tomou consciência. Você tomou consciência de uma situação, você, com isso, você abriu uma nova sinapse. Agora, cabe a você usar cada vez mais essa nova sinapse para que ela se sedimente, que ela fique cada vez mais forte e ela passe a ser a sua nova realidade, a sua nova visão de mundo, a sua nova consciência, a sua crença potencializadora, o nome que a gente puder dar aqui de várias formas. E deixar que aquela sinapse antiga onde você acreditava naquela história que você vivenciou, ou que te contaram, ou que você mesmo trouxe de lealdade por identificação a alguém que veio antes, deixa ela morrer. E você vai utilizar e fortalecer cada vez mais a nova. Ou seja, que é o que o Anderson está falando, que é você. Nós iluminamos. Aqui, ó, o caminho é esse aqui. Você está enxergando que lá vai chegar num lugar lindo, maravilhoso? Beleza. Agora, se você vai caminhar ou não, aí é contigo. A gente não pode caminhar a jornada. A gente ilumina a jornada para que você saiba que o caminho, ó, vai, vai que é legal, É, mas você que mais vai. uma dica para essa juventude Nutella. Assista Karate Kid, aí vocês vão entender. Ô, Karate Kid é massa, é um clássico. Não, não é do Jack Chan, não. Não. É o antigo, Daniel San e Mestre Miyagi, o antigão. Não é o novo, não. Assiste lá. E aí você vai entender o que a gente está falando, do que é ajudar de longe, do que é iluminar um caminho. Você vai entender. Assiste lá. Só é um parênteses. Para quem não entende o que é sinapse, que o Robson trouxe, sinapse é uma conexão nervosa. É o cérebro se comunicando e criando uma nova forma de pensar. É a mesma coisa que tu pegar o caminho para ir para a escola ou para ir para o trabalho. Tem o caminho mais curto, tem o caminho que é mais fácil e tem o caminho mais longo. Tu pode escolher e tu pode mudar. Porque tu pode trocar de carro e o caminho mais curto, que é a estrada de chão, vai estragar o teu carro. E aí, como tu cresceu, evoluiu, e agora tu tem uma Ferrari, fica muito melhor tu andar no asfalto do que tu andar na estrada de chão, que é mais curta. Então, tu pode mudar esse caminho para que fique melhor. Por quê? Porque na medida que tu evolui e tu tem aprendizados, que tu vê que as coisas podem funcionar diferente, tu vê que tu não precisa mais ficar lá comendo poeira. Por mais que, mas é mais perto, é mais curto, eu chego mais rápido. Sim, mas tu chega empoeirado, criatura. É melhor tu ir pela estrada de asfalto com uma Ferrari do que tu ir a cavalo pela estrada de chão. Entendeu? A voz da experiência falando, hein? Gaúcho da fronteira. E você, mulher, que acaba se conectando várias e várias vezes, ou vai e volta, daí pum, cai no red pill de novo, a réplica é a mesma. É a mesma coisa. A pergunta é: por que que você está se conectando com esse tipo de gente? É isso. Ah, você está dizendo o que eu tenho que fazer? Eu não estou dizendo nada. Eu só estou lhe perguntando se você continua repetindo esse padrão e esse padrão te incomoda, você tem a possibilidade também de fazer o seu movimento. Ah, mas eu não quero fazer. Tá bom, ok. Sim, é, é fato. É, só que assim,
Não culpe depois o cara quando ele te agredir, que ele é o 100% culpado. Porque, como a gente fala aqui no relacionamento, 50% é culpa do homem, 50% é culpa da mulher. Mas como estamos num mundo polarizado, 50% é culpa de um coleguinha e 50% é culpa do outro, porque eu não sei qual tipo de casal que a gente está falando. Mas sempre vai ser 50-50. Então, assim, não olhe só para ele como culpado. Olhe para você também naquilo que você falhou para você estar ali, nesse lugar, se permitindo acontecer isso com você. E se aconteceu e você deixou passar e aconteceu de novo, olha para isso com mais seriedade, porque você continua se permitindo estar nesse lugar. Mas, como nós somos, você não tem que nada. Isso se te incomodar. Agora, se para você tá tudo certo, tá tudo ok, faz parte, tudo bem, siga a sua vida e seja feliz. Fazendo Até uma porque. ressalva aqui, até porque às vezes a gente também escuta algumas coisas para a gente deixar bem claro. Aqui, nós de forma alguma incitamos, dizemos que a violência tem que, ok, aceitar a violência, gente, crime Não. é crime, ponto final. Ponto. Isso é ponto pacífico, a gente não vai discutir, a lei está aí para julgar, dizer se é ou se não é e tal, não sei o que, e cada um pague o que deve. É isso o que a gente está dizendo, que é o que o Anderson está falando, que a gente vem falando, que a gente sempre traz como exemplo em todos os nossos episódios. Sempre que você se encontra numa situação difícil, numa situação complicada e ela se repete na sua vida, olhe para isso. Ah, eu estou num relacionamento abusivo, XPTO. Cara, sai correndo daí. Primeira coisa, proteja a sua vida. É isso. E depois vá fazer o movimento, porque como se diz, né? A gente não tem que a pessoa está se afogando explicar para ela que como que dá abraçado, como que nada, crawl, borboleta. Não, você não tem que fazer, você tem que ir lá e salvar a pessoa. Então é isso que a gente está falando. Então assim, você está numa situação, num relacionamento tóxico, numa situação complicada que está colocando a sua vida em risco, corre. Então, de novo, foi agredida, foi não sei o que lá, o cara tem que arcar pelos atos dele. É óbvio isso. A gente aqui não está passando a mão na cabeça de ninguém, e muito menos Não. pano para as coisas. O que a gente está chamando é a sua atenção para a responsabilidade das suas escolhas. E sempre, sempre quando a gente fala de relacionamento, são dois indivíduos que falaram: oh, o coleguinha é legal, vou me unir, vou me juntar aqui. Então, em algum nível você escolheu. E da mesma forma que em algum nível você escolhe sair. É isso. Até porque tem as criaturas que gostam de apanhar. Aí, E aí, é esse o ponto do criatura. Se tu que tá aqui assistindo, tu gosta de apanhar, ok. Já diria o Robson e o Anderson, se tu é feliz assim, boa sorte. Porém, contudo, entretanto, todavia, cara, não, não é normal. Entendeu? Lembrando que homem também apanha, tá? Principalmente esses caras que vão atrás de feminista extrema, tem cara que apanha. E apanha bonito. E amigão, se você tá apanhando, não é normal. Dá uma olhadinha também. Olha E pra é por, isso. e é por isso que eu Ninguém vai falei te julgar por criatura. isso, não. Exato, é por isso que eu falei criatura e não falei nem homem nem mulher. Né? Que é criatura, homem e mulher. Porque é exatamente isso. Tem mulher que gosta de apanhar e tem homem que também gosta de apanhar. E aí, exatamente. E aí é o qual, qual é o nível, né? Se o nível passar do teu ponto, cara, abre o olho, Se cuida. deixou de ser tapinha de amor, já começa a procurar ajuda. É isso aí, né? É o isto posto, Roger Valduga. isto posto. Estou posto um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, não defendemos feministas, não defendemos red pills, nós não defendemos quem bate e nós tentamos clarear o mundo de quem apanha. Mas se tu gosta de apanhar, né, nada te impede de. Porém, contudo, entretanto, todavia.
Abre o olho, criatura. Olha para quem está do teu lado. Parceiro, parceira, marido, esposa. Olha para quem está do teu lado e vê o quanto desse relacionamento é produtivo, o quanto te eleva, o quanto faz crescer, o quanto te sente bem, né? E seja feliz. É isso aí. E até a próxima. Valeu.